Olá amigos do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez estou-vos aqui para falar sobre 5 animes de desporto que eu recomendo imenso e que são até os meus 5 favoritos, ok? Nada impede que eu não faça outro vídeo posterior a falar sobre outros animes de desporto e a recomendar, porque existem mais além desta lista que eu certamente posso recomendar, ok? Mas estes são os 5 que eu efetivamente mais gosto e que também quis tentar manter. Por acaso calhou bem que cada um tem um tema diferente, ok? Um desporto diferente. O que ajudou, certamente que sim, mas eu tentaria sempre, mesmo que imaginem tivesse dois do mesmo desporto, eu faria que de maneira que pudesse pelo menos agradar a mais pessoas, portanto ter um leque mais diversificado, ok? Mas de qualquer maneira este é de facto o meu top 5 animes de desporto, mas que, como eu disse, não impede que eu não possa no futuro trazer outros vídeos, se vocês gostarem e se tiverem um bom feedback, a falar sobre outros animes de desporto e também a recomendar com as suas partes positivas e negativas, está bem? Portanto, em quinto lugar, eu sei que vou fazer isto de um ponto de vista de um top, mas não vejam tanto como um top, mas sim como algo que eu recomendo, ok? Acho que é um bocadinho mais nesse sentido, ok? Portanto, o meu número 5 é Ballroom Yokuso, que é basicamente um anime sobre dança. Yokuso não, Yokuso. É um anime sobre dança, ok? Danças de salão. E que vocês podem estar a ver dança, mas eu não gosto nada disso, não sei o quê, né? Pode de certa forma afastar um pouco, como é um pouco o género de desporto. O género de desporto meio que afasta um pouco as pessoas, não sei bem porquê, mas a partir do momento em que as pessoas dão uma oportunidade começam a gostar, muito sinceramente, por ver várias gente a dizer que não gostava, por experiência. Eu entendo um pouco isso, dessa maneira. Eu sempre gostei e não vejo o porquê não. Ballroom foca num protagonista que nunca tinha feito dança, nunca realmente tinha muito virado para aí, mas após um certo encontro decide começar a dar uns passos, né, de uma dança de salão e tal, até que aos poucos e poucos vai aprendendo, vai melhorando, com pessoas realmente muito competentes, e aos poucos e poucos vai ficando cada vez melhor. É basicamente essa a premissa. Ela vai ficando melhor, aquilo, como é dança de salão, tem sempre um par, é sempre mulher e homem, portanto vemos ele com um par inicial, primeiro numa das competições, e depois vemos realmente a protagonista feminina, de cabelo vermelho. Essa sim é claramente a protagonista feminina, e é claramente aquele realmente acaba por ganhar uma afeição muito mais interessante, e embora a produção não tenha sido das melhores, principalmente sendo a Production IG, né, porque vai estar bastante presente inclusive neste top, 4 de 5 se não me engano, a Production IG claramente não foi propriamente uma produção de prioridade, até pelo diretor que também não é assinado por aí além, e embora tivéssemos tido principalmente o clímax final muito bonito, com estilização diferente e mais fluido, muita da parte visual acabou por ser um bocadinho mais estática e se calhar um bocadinho mais realmente ênfase nos próprios designs do que propriamente em animação fluida, o que em desportos é algo que eu valorizo imenso e gostaria que tivesse tido um pouco mais nesse sentido. Sim, os designs são assim, são pescoços longos. São pescoços longos, sim, são bastante longos. Mas é o que é. Mas Ballroom é interessante, ok? Podia ser melhor, tem algumas partes um bocado dramáticas que eu não gostei muito, mas no geral acabei por simpatizar bastante com a protagonista feminina e com um bocado com os struggles dela, embora ela no início seja um bocadinho chatinha e um bocadinho tsundere, mas acabei por até gostar, e as músicas são bonitas enquanto estão ao mesmo tempo com a parte visual, quando é fluido. Acho que para quem gosta de danças de salão, não sei se vai haver muita gente que goste, mas eu recomendo se vocês quiserem assim uma coisa um bocadinho mais diferente. Em quarto lugar temos Shiaya Furu, que é o único anime desta lista que não é da Production IG, é da Madhouse. E o que é Shiaya, vocês devem estar a perguntar. Bem, este aqui certamente é um daqueles mesmo muito diferentes, ok? Shiaya é um mangá josei, ou seja, tecnicamente é para mulheres, tecnicamente, jovens adultas, a partir dos 17 para cima. Claro que isto é demografia, mas realmente se vocês forem homens não importa, podem ver porque é mesmo muito interessante. O que é Shiaya? Shiaya Furu é basicamente sobre Karuta, e vocês vão estar a perguntar o que é que raio é um Karuta, né? É de comer? Não, é um desporto. Karuta é um desporto de cartas. Basicamente o que é que acontece? Nós temos duas pessoas, né? Uma em frente à outra, e temos várias cartas espalhadas, ou seja, temos, sei lá, eu não sei ao certo um valor, mas vamos imaginar hipoteticamente, são 20 do meu lado e 20 do outro lado, ok? E depois temos um júri, né, um juiz, que tira aleatoriamente uma carta e começa a recitar um poema. E qual é que é o objetivo? O objetivo é, através de ouvir o poema, tentar logo, na primeira palavra, dar com a mão e ficar com a carta. Basicamente o objetivo é esse. Portanto, quanto mais rápido as pessoas forem,
mais probabilidade têm de ficar com a carta e mais probabilidade de ganhar. Qual é que é os tricks aqui? Porque o objetivo é, tem muitas cartas, muitas com sons parecidos, e então eles têm que tentar memorizar todas as cartas e tentar ao mínimo som conseguir logo distinguir qual é que é a carta correspondente, porque isto são baseados em poemas japoneses, ok? Ou seja, vocês ouvem muitos diz não diz isto em japonês, só que eu não sei falar japonês, então tenho que ser desta maneira, para ilustrar. Portanto, ele começa com uma apresentação e depois começa a recitar o poema e pau! Só que a questão é que as cartas estão baralhadas, né? Portanto, temos do lado do adversário e do nosso lado. Mas mesmo que só há uma carta, portanto a carta pode estar do lado do adversário. Então o objetivo é tentar ser o mais rápido possível, mesmo tentando ir buscar a carta ao adversário, né? Quem tiver mais cartas, ganha, efetivamente ganha. Mas é muito interessante porque tem um bom desenvolvimento, não foca só apenas no jogo, ok? Foca bastante também nas personagens, um bocado de desenvolvimento, um drama, tem um triângulo amoroso que até não é tão mal feito quanto isso, ou melhor, é bem feito até dentro dos possíveis. Claro que o triângulo amoroso vai ter sempre um bocadinho de draminha, um bocadinho escusado, já toda a gente sabe isso, mas dentro desse tipo de drama acho que acaba por fazer bastante bem e acaba por não ser tão massivo e tão melodramático ao ponto de uma pessoa não querer mais ver. Eu acho que funciona bem e o desporto até é engraçadito. É claro que o desporto acaba por ser não propriamente o foco principal, mas sim o drama, mas acaba por ser como um motor da história, de certa forma, ok? Não é propriamente o principal como nos outros animes que estão aqui, mas acaba por ser um motor e, portanto, é um desporto, I guess, portanto está aqui. Em terceiro lugar, temos Aoashi, que estaria mais acima se a produção tivesse sido melhor. Novamente, Production IG, novamente mais uma produção das 4, 5 da Production IG que estão aqui neste top. E porquê é que a Aoashi poderia estar? Primeiro, o futebol é o meu desporto favorito, inclusive sou treinador, para quem não sabe, de formação, e como tal, gostei bastante de ver o anime porque foca na formação ainda. Portanto, eles ainda estão na parte da formação, que o Youth Esperion, né, que é uma equipa inventada lá no Japão, e portanto eu gosto bastante de ver a maneira como o nosso protagonista, o Aoi, acaba por vir de uma aldeia. Portanto ele não tem propriamente noção nenhuma de futebol, apenas joga o futebol de rua, o futebol que toda a gente provavelmente já pode ter jogado uma vez na vida, que lá está, acaba por não seguir muito a parte técnica do desporto, porque não há regras, não há nada, é quem chegar à bola primeiro, quem marcar gol, é o típico futebol de rua, vocês sabem muito provavelmente, já tiveram essa experiência, e o Aoi acaba por ser um bocado isso. Portanto ele sabe fazer as coisas, só que ele não sabe o que é que as coisas são, nem como fazer essas coisas. Ao lado de um bando de prodígios, né? Porque ali o Esperion é uma das equipas mais interessantes do Japão, portanto eles estão a formar realmente bons jogadores, e como tal, tem um treinador muito bom, inclusive, e como tal, acaba por ser uma boa academia de futebol ali no Japão. E o Aoi, vindo do nada, não compreende muito bem essas coisas, mas vamos vendo aos poucos que ele vai ganhando muito mais calibre, de certa forma. Ao início ele é tido como quase não tendo grande talento, ou seja, ele tem alguma coisa, mas depois é pouco disciplinado no que toca a todo o resto, a nível propriamente de passes. Há um mais técnico, né, uma recepção orientada, uma recepção bem feita, um passe em profundidade. Ele não tem muito noção disso, né? Só que nós vemos que ele tem uma capacidade espacial muito incrível. Ele consegue visualizar perfeitamente onde é que cada pessoa está no campo, mesmo depois dos jogos terem acabado, como foi propriamente a coisa que acabou por despertar nesse treinador, né? Foi o facto de ele conseguir decorar onde é que cada pessoa estava no jogo, por exemplo. Portanto, ele realmente tem uma capacidade espacial muito interessante, e também algo muito interessante é a posição dele, como sendo lateral, é algo que nós não vemos normalmente. Animes de desporto normalmente serão aqueles mais que de certa forma são mais populares, como por exemplo o guarda-redes, ponta de lança, ou mesmo o 10, que é o mágico. Aqui temos um lateral, o que é muito interessante e acaba por ser muito mais refrescante e dar uma take boa ao anime, sem dúvida. A produção, infelizmente, não foi o melhor, não teve propriamente uma animação muito bem conseguida. Ou seja, ele move-se, ok? Não temos muitos PowerPoint, é pouco PowerPoint até, ele até se move, só que não se move com muito critério, ok? Portanto, ele move-se e vocês veem os jogadores a mexer-se, veem várias jogadas, só que não tem provavelmente algo que esbanje muito, como por exemplo temos no anime que eu vou falar a seguir, ok? Portanto, falta um pouco isso, foi da Production IG, só que é um diretor que não tem propriamente os mesmos contactos com os outros e claramente não foi uma produção de prioridade da Production IG, né? Portanto, eu espero que um dia ganhe uma segunda temporada, porque vale mesmo a pena, e para quem gosta de futebol existem mais opções, ok, que eu poderei falar noutro vídeo, como eu já falei, mas para mim este é o melhor, porque eu simpatizei muito com o protagonista e com a parte, de certa forma, mais tática da coisa, ok? Principalmente, e
tendo ainda em mente que poderá ainda melhorar mais, porque eu não leio o mangá, mas sei que melhora porque já me disseram. E a segunda opening é fantástica. Temos em segundo lugar Haikyuu. Haikyuu é um anime de voleibol, que provavelmente é o que vocês mais conhecem desta lista, e de certa forma é algo que eu não vou querer estar aqui a incidir muito, porque a maioria já deve conhecer, porque é aquele normalmente anime que uma pessoa até começa a ver desporto, principalmente hoje em dia. Antigamente talvez Slam Dunk, talvez um Kuroko, mas hoje em dia eu acredito que Haikyuu seja mesmo mais aquele way to go, de certa forma, mais fácil de começarmos a ver. É um anime de voleibol onde foca no nosso protagonista, o Hinata, que é bastante pequeno para, de certa forma, para o desporto, e que basicamente ele é quase como barrado por várias pessoas e tentado abaixo pelo facto da sua altura ser pequena, só que ele acaba por se inspirar num jogador de uma certa equipa que também na altura era pequeno e que foi bastante, até bastante sucesso, e então ele acha que consegue prosseguir na sua carreira aos poucos e poucos. Depois temos outro, não é bem protagonista, mas também não considero deuteragonista, portanto é algo ali no meio, que é o Kagayama, que é basicamente tido como um gênio, só que tem um mau humor, tem um feitio muito difícil de levar, e embora pareça que é dupla improvável, até porque eles no início jogam um contra o outro, acabam por se juntar no Karasuno, que é a equipa deles, e a partir daí temos vários jogos muito empolgantes, muito bem feitos, uma trilha sonora incrível, tem jogos mesmo fantásticos. Agora, em breve, vai estrear também, inclusive, um filme para continuar a adaptar o mangá que promete ser incrível. Portanto, temos 4 temporadas, mais agora os filmes que ainda vêm aí. E para quem gosta de um bom anime de desporto muito fluido, uma direção muito boa, tirando a 4ª temporada, porque a 4ª temporada trocou de diretor e de designer, e notou-se bem, mas muito bem feito, fluidinho, uma animação boa, uma direção fantástica, uma soundtrack incrível. É uma história muito interessante de se acompanhar, com vários altos e baixos no que toca às personagens, ou seja, as personagens têm muita queda emocional, têm muito drama, mas sempre muito bem elaborado, e tem uns altos que são muito bons, muito emotivos, e que sem dúvida alguma que eu vos recomendo, caso ainda não tenham visto, o que eu acho difícil, porque este aqui realmente é o way to go. O meu favorito é Run with the Wind, ou Kazega Fuiteru, que é o nome japonês, que é um anime sobre corrida. Corrida. Vocês devem estar a pensar, corrida, mano, mas como é que isso sequer pode ser empolgante? Eu não sei como é que é, mas eu sei que é, porque realmente eles conseguiram tornar um anime de corrida em algo muito interessante. Eu gosto imenso da maneira como as personagens são tratadas. Não é que eu tenha propriamente um afinco imenso por uma personagem em si, nós temos o protagonista, o Kakeru, né? Mas as personagens, da maneira que elas são desenvolvidas, são mesmo muito interessantes, muito realista. Ok, tem uma coisita aqui e ali que de certa forma pode até ser um bocado irrealista do ponto de vista da corrida, mas no seu global é bastante realista, tem um drama muito bem feito, é muito bem dirigido. O diretor é o Kazuya Nomura, que é muito bom, gosto muito do diretor. O Haikyuu é melhor, mas gosto bastante do Run with the Wind. Não teve uma produção tão desmanjada como Haikyuu, mas certamente a melhor a seguir a Haikyuu desta lista, certamente que sim. Principalmente muito pela direção, que foi muito bem feita, uma soundtrack fantástica do Yuki Hayashi, como temos também em Haikyuu e Balloon, né? Portanto, são 3 desta lista com o mesmo compositor de música, mas que realmente é mesmo muito interessante a maneira como eles conseguem passar a questão da corrida e fazer uma pessoa realmente ter vontade e conseguir apoiar pela protagonista, porque vai que tu consegues, vai lá que consegues, mas não é só o protagonista, é um bando de outros personagens que tu até podes não ligar num ponto de vista solo, ou seja, se tu fores individualizar cada personagem, se calhar até não ligas muito, mas elas funcionam tão bem no coletivo e na maneira como são desenvolvidas, que realmente faz uma pessoa torcer por elas. Tem episódios muito bem feitos, um episódio que eu lembro perfeitamente que são eles a descer a Hakone, que tem um dos meus personagens de óculos, tem um passado, não é um passado, tem um enredo muito bem trabalhado, e vemos realmente os struggles dele, vemos muita animação, character animation, character acting muito bem feito, e sem dúvida alguma que para quem é fã de corrida, sim, vão ver, lógico, mas para quem não é fã de corrida e nunca pensou que sequer que um anime de corrida poderia ser interessante, confia em mim, é interessante, vale imensa a pena, vejam, são 23 episódios ou 24, muito interessante, tem um início, meio e fim, é fechadinho e vale imensa a pena para quem gosta de desporto e está à procura de um desporto um bocadinho diferente, ok? Portanto, estes são os meus 5 animes favoritos, por acaso, no que toca a desporto. O Ballroom estava ali um bocadinho indeciso entre o Ballroom e outro, mas eu vou passar esse outro para outra lista, para depois vocês também terem mais uns animes de desporto que eu possa recomendar, ok? E existem alguns que eu ainda não vi, que pretendo ver, e talvez quem sabe um dia eu até mude e esta lista acabe por atualizar, inclusive a Blue Box, que vai sair o anime, é possível que possa vir para o top 5, embora o desporto não seja bem o foco, mas é um mangá que eu até aprecio. Portanto,
O meu nome é Kaiser, espero que tenham gostado. Continuem a apoiar, continuem a partilhar. Os vídeos vão continuar a sair, como eu prometi. E fiquem bem. Até à próxima. Tchau, tchau.